Vamos revisar aqui. Essa parte aqui do 0971 ali são alterações de fluxo 7. Isso aqui não está, como eu tinha colocado aqui, não está no relatório, né? Então essas guias não vão aparecer quando a gente for gerar lá, rodar a execução, né? Então elas não aparecem, a gente vai ter que fazer por fora isso aqui. Daí eu já conversei com o Adriano ontem, e o Adriano da CAGE ali, ele faz uns apontamentos ali, ele acompanha essas entradas e saídas nas contas ali. Aí eu conversei com ele sobre o Ampara, já voltamos ali, e aqui eu conversei com ele, ajustes manuais ali, né? Botei exatamente essas guias aqui de 1162 para 760, que dá um total de 123,47. E aí, como envolve ali, vai sair essa parte dos honorários a gente fazia num processo à parte, né? O crédito. A gente não fazia na reclassificação automática, e a gente fazia num processo à parte. Mas agora já entrou aqui, né? Como entrou no fluxo 7, já entrou. A gente resolveu fazer tudo automaticamente ali. A gente fazia antes. Tinha uma, tinha um, fazia aqui um ajuste dos honorários. O último eu até fiz também manual aqui. A gente fazia um levantamento aqui do que aparecia lá no RPE. A gente fazia tudo que fazia uma consulta, né, de todas as guias 760 e 761 e tirava as reclassificações, o que tinha que sair, né, da conta, por guias que tinham sido pagas e o recurso ido para o FUPGE, mas depois reclassificado, então o valor tinha que ser tirado de lá, e a gente fazia um resuminho e mandava para eles, das guias que tinham sido reclassificadas, a gente colocava aqui, e mandava para eles o que ó, aqui de guias, fazer uma abertura, né? Uma apuração aqui de guias que eram pagas diretamente no código de fluxo 7, 760, 761, e guias que eram de alvará, esse DCC aqui, que eram apropriadas no 760 ou 761, e depois tirada que fazia o estorno da reclassificação, e aí fazia um total de valor que tinha que ser encaminhado lá para eles. O que é pago direto no fluxo 7 já cai direto no fluxo PGE, né? Como a gente já sabe. Se alguém emite uma guia 760, 761 e já cai direto no fundo. Agora, se é fluxo 1 apropriado, alvará, né? Cai naquele 1157, aí é apropriado para 760, 761, bom, aí tem que ser repassado. Agora, né, está sendo automático pela reclassificação de receitas, mas antes a gente não passava, não fazia, eu não colocava no ofício, e aí a CAGE que fazia um levantamento, porque tem um setor responsável lá, enfim, que até o Márcio Josué lá da casa, na seccional, fazia essa abertura toda aqui para eles e mandava, então um procedimento um pouco diferente, mas agora a gente conversou ali e estamos mandando esse valor aqui, ó, 760, ele até aparece aqui, ó, na reclassificação de receitas. E a gente tem aqui débito, crédito, e esse valor aqui é o que, esse 3 milhões é o que está indo, agora está entrando lá na parte automática. Se a gente olhar aqui, ó, esse aqui é o relatório que a gente fez na semana passada lá. Aqui vai ter por PGE, ó, aqui os 3 milhões, aqui, ó, 3 milhões e 143, que está batendo com o que está, com esse somatório aqui. Então, já estou avisando ele, já aviso o Márcio ali do valor, né? Eu só estou agora avisando, a gente não faz mais aquela apuração ali, aquela planilha. Então eu só aviso, ó, o valor que vai ser encaminhado é isso aqui, vê se está batendo aí, porque ele faz um controle pelo FPE lá, enfim, se está batendo com os valores que vocês têm. E aqui, ó, nesse que a gente fazia a apuração, tinha o valor que ele apurava lá na FPE e o do SAR. Aí a gente confrontava o valor que estava no FPE com o SAR e dava uma diferença. Geralmente bate.
Quando não bate é porque o SAR ou o FPE não está considerando alguma guia. E aí a gente vê a diferença aqui, e é isso que eles vão nos apontar, e a gente vai tentar entender o que que aconteceu. Geralmente, alguma guia, quando tem a arrecadação anterior a 2019, o fluxo dos códigos 760 e 761, ele era fluxo 1, porque antigamente, até essa data de 2019, era fluxo 1, entrava tudo no Tesouro e a PGE buscava esse valor de uma forma como outros órgãos também fazem isso. É, quando entram guias de dívida ativa, pagamento de dívida ativa, de multas, de taxas de outros órgãos, ela entra sempre fluxo 1 para o Tesouro. E aí o órgão entra depois, abre um PROA, eu acredito que faça contato com a Caixa ou com o Tesouro, e aí reaver esse recurso. Esse recurso é enviado para eles porque entra como dívida ativa. A dívida ativa é do Estado, aqui Fazenda, e depois é encaminhado para cada órgão mediante solicitação ali, eu não sei como é que é, via PROA, enfim, Caixa de Tesouro lá. Até essa alteração em 2019, o fluxo dos honorários da PGE era exatamente assim, era fluxo 1, entrava no fluxo 1 Tesouro e era apurado, como a gente fazia aqui, e mandava para a Caixa batia com os valores que tinham no FPE lá, e aí mandava para o fundo lá da PGE, para o FUR-PGE, esse valor ali dos honorários. Agora a gente automatizou, então essa apuração aqui já combinei com o Márcio lá da seccional da CAGE, que não precisa mais fazer essa apuração, a gente manda só o valor, então eu só vou informar para ele, ele está copiado nos e-mails ali, quando a gente fechar isso aqui, manda os e-mails, aqueles e-mails ali ele está copiado, e aí eu vou informar, ó, esse valor aqui vai ser repassado para os honorários da PGE. Então, só que aí, todo aquele valor ali é o que está aqui, né, no RSAR, naquele arquivo 0591, que tem alteração de fluxo. Alterações entre fluxo 7 cai aqui e ainda não está sendo considerado nos relatórios da PGE, da Procergs, então não vai ser feito automaticamente. Então, além desse valor aqui, que está batendo certinho lá, a gente vai ter que fazer por fora essas reclassificações aqui. Então, a gente eu combinei com o Adriano, como é que está na conversa aqui, e a gente vai ter que fazer por fora, mandar um PROA. E, na verdade, o Adriano é da seccional ali também, só que é da mesma seccional da Fazenda aqui, seccional 6, é a seccional aqui da Fazenda, e só que é um outro setor ali. O Márcio lida com a parte dos honorários, então eu vou mandar, fazer um despacho lá e vou mandar para o Márcio. Esse total aqui, que vai ter que sair da conta do DECRE, né, da extinta caixa, e vai ter que ir lá para os honorários. Acho que isso aqui é tranquilo, não tem problema. Só vamos ter que fazer por fora, porque isso aqui não está sendo englobado ainda na, na automatização. Automatização. Isso. Então, eu vou ter que abrir um PROA para isso aqui e vamos fazer por fora. Então, deixa eu só anotar aqui. Deixa eu ver. Ah, já está aqui, ó. Aí, aqui no final, quando eu faço o confronto aqui dos relatórios automatizado com o RSAR, daí eu estou colocando as observações. Então, eu estou concentrando tudo que a gente tem que fazer aqui, nessas anotações aqui. Então, está aperfeiçoando aos pouquinhos. Então, aqui, é só para lembrar, tudo que está vindo lá do relatório automatizado, deixei título em azul aqui, relatório de contas, né? Então, aqui municípios e aqui os fundos. Coloquei a linha para distinguir. E aqui embaixo o débito que vai ser feito na conta recolhimento. E aqui, análise da DA que eu faço, que eu pego o que a gente fez manual, coloco aqui para confrontar e vejo a diferença. Então, dos municípios, tem duas diferenças, a gente vai ter que desmarcar, coloquei aqui, e é do Encantado e de Carlos Barbosa, né, os dois municípios. Então, tem essa observação e aqui desmarcação de guia, desmarcação provisória lá de Carlos Barbosa, até que tenha saldo suficiente, desmarcação também do Encantado, até que tenha saldo suficiente, desmarcação do decreto da extinta caixa lá, daquele valor de 179 mil, que é esse aqui, a gente não vai fazer, vamos fazer só esse aqui, a gente só tem que avisar eles, né? Eu coloquei aqui a informação manualmente aqui, a gente só tem que avisar que vai ser feito isso aqui quando tiver saldo suficiente, mas está aqui então, vamos ter que fazer desmarcação dessa guia também, está anotado, porque eu vou ter que pegar guia por guia, então já tem o número dela aqui, depois a gente vai fazer junto ali.
E essas todas são de marcação provisória, até que tenha saldo, aí elas vão entrar na execução. Então, a gente vai desmarcando elas até que tenha saldo. Desmarcação definitiva, tá, isso aqui a gente vai ter que conversar. Depois eu vou passar um por um aqui. Esse aqui do Fundovit, o que que acontece? No mês passado, no mês passado, como é que eu fiz aqui, ó, a classificação referente a agosto. Entraram essas guias de fluxo 7 aqui, ó, com esses débitos aqui, ó. Esse daqui eu lembro até que foi tu que fez, com Proa, a parte, 402 e 1105, tu fez via Proa lá, mandou o despacho para cá, eles fizeram, a gente marcou a guia lá, né, fez a observação na guia, tudo certo. Esse aqui, a gente fez, esse aqui entrou e a gente não tinha feito, apareceu, a gente não tinha rodado Proa ainda. Esse aqui já tinha rodado Proa antes da reclassificação. Então, quando entrou aqui quando a gente viu a reclassificação, tu já tinha feito ele. Então, a gente só desmarcou essas duas guias aqui, definitivamente, né? A gente fez a desmarcação definitiva das guias, já estou no relatório da reclassificação do mês passado. Então, a desmarcação definitiva aqui, ó. Essa aqui tu já tinha feito, e aqui dos Fundovich. Essa aqui, a gente não fez a desmarcação, a gente fez a desmarcação provisória, eu só não botei aqui provisória, né? Mas até que a gente fosse fazer via Proa. Então, eu já queria desmarcar definitivo aqui, mas como a gente não tinha feito ainda, eu não desmarquei definitivo. Até foi o Ricardo que sugeriu. Então, o que que eu peguei? Peguei essas guias todas aqui e fiz a desmarcação delas provisória até que a gente fizesse o ajuste. E foi o que aconteceu. A gente fez o ajuste, mas durante o mês de setembro. Então, eu botei aqui, ó. Só que ele foi dividido em dois PROAs. Por quê? Essa guia 846 é diferente da guia 845 que tu fez ali. Esse código 846, ele tem uma peculiaridade ali, cara. É o seguinte, isso nunca tinha eu não tinha passado por isso aqui ainda, mas o código 846, ele, ó, ele é um código fluxo 7, 846, e tem multa e juros 1041 e 1042. Só que o que que acontece, ó? Se a gente olhar o código 846, ele tem um subfluxo, 15007. Deixa eu anotar aqui. O código 0846, ele é subfluxo 15007. Os códigos 1041 e 1042, eles têm outro subfluxo. A gente descobriu ali depois. Se a gente olhar aqui, ó, 1041 e o 1042, eles são subfluxos 15001. Então, assim, é outra conta. Então, se a gente pegar uma guia aqui, ó, essa guia de 158 com 38, e se ficar complicado, tu não entender, tu me avisa. Ela tá, ó, foi uma guia dessa taxa, né, do fundo VITS, que é um fundo lá da VITS vinícola, lá do vinho, e ela foi paga com atraso. Então, ela tem multa, gerou multa e juros ali. Então, tem o principal, que é 0,846, e 1041 e 1042, os valores da multa e juros aqui. O total deu 158,38. Não teria problema nenhum se ela foi reclassificada, né? Porque ela está como débito aqui. Depois ela passou para ver qual código ela foi. Primeira guia. Ela foi paga direto nesse código 846, e aí gerou multa e juros. Então, foi para 1041 e 1042. Depois, ela foi reclassificada para 256, que é dívida ativa de ICMS, se não me engano, ou de... Enfim, o que vai interessar é o último aqui. Depois ela foi para o 0168. Então vamos ver o que que é o 0168, que foi para onde ela foi no final. Ó, tesouro normal. Então ela estava 0846 no fluxo 7 e foi para o fluxo 1.
Se a gente olhar o 1041, também é fluxo 7. Então, toda aquela guia lá, fluxo 7 foi para o fluxo 1. Então, beleza, entrou na reclassificação de receita, tem que ser debitado aquilo lá, tem que sair o recurso dessa conta, só que, como a gente olhou essa guia ali, ela foi dividida e a gente viu que tem dois subfluxos diferentes. Então, esse valor 158, ele foi quebrado. A parte do 0846, mesmo aqui só apareceu o 0846, só apareceu o principal, mas tem o 1041 e 1042, que deu um trabalhinho pra gente. A parte do 10 do 0846, deixa eu voltar aqui primeiro. Essa parte aqui foi para uma conta e essas duas aqui foram para outra conta. Então, a gente teve que fazer dois débitos, debitar uma conta e voltar para o fluxo de tesouro, depois debitar essa conta 1041, 1042, né? Com outro subfluxo. Então, debitar uma conta e mandar para o tesouro o recurso, e debitar essa conta e mandar para o tesouro. Então, a gente abriu um PROA para cada uma. Conversando com o pessoal da casa ali, acabou entendendo que seria melhor assim. Então, eu fiz um PROA para o código principal. Se tu olhar aqui a anotação, ó, código 0846, subfluxo principal, abrimos um PROA. Aí fizemos o débito de todas essas guias aqui, fizemos o somatório do principal de todas elas e creditamos na conta do tesouro. E depois fizemos toda a multa e juros em outro processo, e aí creditamos na conta do tesouro também. E aí foi feito o débito, então tudo certo por fora. Só que isso foi feito durante o mês de setembro. Então, é, essas guias estavam desmarcadas provisoriamente. Então, desmarcada provisoriamente vai aparecer no próximo reclassificação, que é exatamente a que a gente está agora. Então, essas guias apareceram aqui na reclassificação de setembro, que são exatamente essa aqui e essa aqui, aquele total lá. Então, aqui, ó, agora a gente vai desmarcar definitivamente, porque já foi feito o ajuste, e vamos informar o processo lá, quando a gente fizer a desmarcação definitiva. Então, só para te explicar que isso aqui já está resolvido também. Então, quando a gente desmarcar, isso aqui vai sumir daqui. Essa linha vai sumir, essa linha vai sumir, bem como essas linhas aqui dos municípios também vão sumir. Então, a princípio, vai resolver as divergências aí. Então, vamos desmarcar provisoriamente aquelas e desmarcar definitivamente essas guias que já foram resolvidas por PROA. E os PROAs estão anotados ali exatamente na reclassificação anterior. Eu só vou pegar o número dos PROAs aí, para a gente poder fazer. Deixar anotado aqui. Na verdade, a gente vai desmarcar as guias e como as guias estão... A guia só considerou o 846 principal, né? Um caso peculiar até. Poderia ser quebrado isso aqui, ter 846 está vinculado só aquele valor que foi realmente com 846 e ter aparecido aqui embaixo 1041 e 1042 com realmente juros e multa, mas veio só o principal e a gente teve que quebrar a cabeça para entender o que aconteceu. Então a gente, quando for desmarcar a guia, a gente vai desmarcar a guia e vai pedir um número de proa só. Daí eu vou colocar o do principal para tudo, entendeu? Eu vou colocar só um proa e lá no PROA está explicado, eu acredito que eu tenha feito a vinculação ali, eu coloquei as informações dos dois PROAs. Então, pesquisando um PROA, dá para descobrir o outro PROA e também vai estar anotado aqui nas planilhas, enfim. Futuramente a gente não se perde se acontecer alguma coisa. Tá, então, não sei se ficou claro aí, tá. Não, Vamos deu para compreender o deu, que né? aconteceu. Beleza. Então, vou fechar aqui a do mês passado e a desse mês. Então, essas vão ser as desmarcações desse mês. Vamos ver se desmarcando a gente resolve tudo que vai aparecer aqui, se vai zerar todas as divergências. Aqui a primeira divergência do Amparo. Ah, tá. A do Amparo a gente vai ver agora. Então, antes de entrar, né, nisso aqui, tem mais coisa que a gente tem que ver. E a gente vai falar do Ampara e vai resolver. Ó, do Ampara vai estar isso aqui, as outras estão resolvidas. Essa aqui é do 1083 que a gente vai desmarcar. Vamos desmarcar do Fundovitz, vamos desmarcar do Fundovitz. E essa aqui é do Carlos Barbosa, ela gera, como está aqui marcada, tá como se fosse fazer o débito
de R$ 900 lá no Carlos Barbosa. Então, ele gera um débito no Fundeb, no Fundeb Ampara, né, também de metade, 50% do valor que está aqui, né, desse valor que seria repassado ali para o Fundeb. A guia é de 2.200 e pouco, e nesse valor, 20% lá, dá exatamente esses 450 ali, enfim, dos 20% lá que dá no Fundeb aqui. Mas como a gente vai desmarcar essa guia, esse valor do Fundeb vai zerar também, vai ficar tudo certo. A princípio vai zerar. E vai ficar faltando só esse aqui, que é o do Ampara, do divergência aqui. O do Ampara bateu, já vamos ver aqui do Ampara. Do Ampara bateu, que eu resolvi deixar assim, no final, né? Ontem estava trabalhando em cima disso aqui, de uma forma melhor da gente ver, né? Aqui são as guias que tiveram reclassificação do Ampara, mas que apareceram no 59. Tá errado. Guias com alteração de fluxo envolvendo sinais. Vou botar aqui assim, RSA 591 e RSA 0971, que é a alteração de fluxo. E aí o 0971 fica assim, isso está em vermelho aqui, que é essa guia aqui, eu só copiei. Então, o que a gente vai fazer com ela? O ajuste será feito manual, porque 0971 também não entra na automatização lá. Também vamos ter que fazer um PROA. E aqui eu só expliquei no comentário que não está automatizado ainda. O que acontece? Aqui eu peguei os débitos que vão ser feitos no Ampara, e aí eu peguei daqui, peguei isso aqui, ó, os códigos 15.12 até o 15.14, que é o que apareceram, mas são todos esses códigos aqui. Esse aqui não é mais, né? Esse aqui mudou o nome, 15.16 já não é mais esse nome ali. Tem que até mudar, vou fazer o seguinte, ó. 15.12 até 15.14, e depois 15.22 ao 15.30. Esse aqui é Ampara. Esse aqui não é mais Ampara. O código agora mudou. Eu vou atualizar aqui. Contribuições ao fundo. É o fundo que você faz, na verdade, mas... Deixa aqui. E aí eu mudo aqui também. Eu vou ter que mudar isso aqui também. Essa fala, aquele escrito ali já não corresponde ao que acontece, porque agora está automatizado. 35. Isso aqui. Deixa 100. Depois eu mudo. Esse aqui também já não cabe mais, porque não é feito pela CASE. Agora já está automatizado. Então não entra aqui isso aqui vai ficar tudo automático. Eu posso depois tirar. Fazer igual ali às outras linhas. Vou deixar em branco, depois eu mexo nisso. Tá. Então, guias de Ampara, coloquei aqui crédito e coloquei o que foi debitado. Também peguei aqui, né? Nessa outra parte aqui, débito e crédito. E coloquei aqui. Daí o que está no RSAR 0591, né? Com alteração de fluxo. Então, ele deu esse total aqui. Ele deu esse total. Que não, sem considerar esse valor. O 1513 tem. Aí apareceu do 971 aqui, que é alteração entre fluxos. E aí eu coloquei a parte aqui, por quê? Porque do 1516 não é mais isso aqui. Mas era na época, né? Aí que tá. A alteração se deu do 1516 a partir de 1º de setembro. Mas essa guia ela foi recolhida dia 12 de junho. Então, ela era ainda contribuições para o Fundo Ampara lá. Só que era 100% Fundo Ampara. Toda aquela história do 1516.
que todo o valor dele era para o Ampara, não ia para o Fundeb, 20%. Então, esse valor aqui, ele foi para o Fundo Ampara, olha aqui, olha lá. Então, aqui a guia inicial, ela foi paga no 15/16, então foi direto tudo para o 100% Ampara, não tem Fundeb, que essa empresa pagou. E aí a guia foi alterada depois para 15/13. 15/13 também é Ampara, aqui, ó, por apuração ali, enfim, foi alterado. Então, se esse valor sai 100% do Fundo Ampara e entra 80% no Fundo Ampara e 20% para o Fundeb. Na prática, sai 20% aqui do Fundo Ampara e entra 20% para o Fundeb Ampara. Então, eu coloquei aqui a parte, exatamente por isso, porque aqui é o saldo de débito e crédito que tivesse no 15/16, ele vai sair ou entrar todo no 100%, vai envolver somente 100% do Fundo Ampara. Enquanto aqui é dividido 80/20. Então, eu botei todas as guias aqui, 80/20, e aqui eu vou deixar guias, no caso, guias até 1º de setembro, né? Que vai sair do Fundo Ampara e vai sair 100% do Fundo Amparo, né? O destino depende para onde a guia vai ser alterada. No caso aqui, foi alterado para o 13, para o 15/13. Então, aí eu fiz o somatório, cara. Tudo que aqui gerou crédito no Fundo Amparo, correspondente a 80% de todos isso aqui, né? Desse 8.754, que é o saldo aqui, débito mais crédito. E 20%, 1.750 para o Fundeb Ampara. E aí aqui, gerando esse débito para o Fundo Ampara, e aí eu somei esse com esse, e aí vai dar esse valor aqui. E para o Fundeb Ampara é só esse valor de 1.750. Então ele bate o ajuste total, vai ser de 5.875, né, quebrado esse para esse, e da Tesouro, vai sair tudo do Tesouro Recolhimento lá, então 5.875. Aqui no relatório, ele não considera exatamente essa guia 0971. Então o valor vai ficar diferente, o valor ficaria só dessas guias aqui, sem considerar essa guia do 15/13, esse valor que entra de 2.878 aqui. Então, por isso que dá essa divergência de 565 aqui. É exatamente o valor dos 20% do Fundeb lá. Então, esse valor aparece aqui, tá ok, ele vai continuar aqui, mas está explicado. A gente vai autorizar esse valor do Fundeb lá, ele vai fazer a automatização por esse valor aqui, 4.700 só e 1.175, e a gente por fora vai fazer o valor que no final vai acabar ficando esse valor aqui. E vai dar essa diferença aqui, que a diferença está correta, está explicada por tudo que a gente conversou agora ali do Semestre Amparo. Então, a princípio, a divergência aqui está ok, não tem problema. Já está explicado. Então, a gente vai autorizar lá esse valor aqui, vai aparecer do Amparo esse valor e esse valor, a gente autoriza e faz por fora isso aqui. Então, eu poderia botar o mesmo valor aqui, que eu botei aqui do RSAR 0591, eu poderia botar exatamente o valor que está ali. Aqui poderia ficar 4.700 com 66, não ia gerar divergência, e eu faria por fora, colocaria só a observação aqui que colocaria por fora. Mas aqui esse valor não apareceu, 4.700, né? Teria que tirar esse valor de 2.068 aqui. Seria isso aqui, menos os 2.878 com 58. 424. Não, não é. Não é. É que 80% do valor, né? Não é o valor cheio. Teria que tirar 80% ali. Seria isso, menos 80% disso. Aí dá os 4.762. Aí sim, é o valor que vai ser ajustado lá. Mas, enfim, a gente pode pensar depois numa forma de deixar aqui. Eu poderia botar uma outra coluna sem considerar isso, enfim. É porque vai entrar no 400, no 15/13. Aí teria que fazer uma outra coluna, enfim, acho que dá para entender assim, a gente deixando só a observação aqui, e eu pegando o valor que está aqui.
essa divergência, e a divergência está explicada ali. Depois a gente pode pensar numa forma melhor de deixar isso aqui. Então, desmarcando as guias, autorizando o que vai estar, o que vai aparecer na Procergs e fazendo por fora tanto esses aqui quanto esse aqui, a gente fecha a reclassificação. Claro, fazendo também o FUNPROCRED, que a gente tem que fazer por fora. Então, eu botei aqui ajustes manuais, né, por ofícios ou PROA. O FUNPROCRED vai ser por ofício, e esses aqui que não aparecem na automatização do Ampara vai ser PROA, e esse aqui vai ser PROA. Eu posso deixar anotado aqui. FUNPROCRED, botar aqui. Ofício. FUNPROCRED. E aqui eu vou botar PROA e PROA. Pronto, eu acho que a gente fazendo isso aqui tudo, a gente mata a reclassificação. Então, vamos partir ali para as marcações, e aí a gente vai gerar um novo arquivo, daí eu vou colar por cima disso aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Não sei se está... Não, tá Tem dúvida, tranquilo. né? Tá tranquilo. A gente acaba envolvendo um monte de assunto aqui e É, pode confundir, dá. mas... Não, mas dá pra ter noção do que Quer ver, aconteceu. as coisas vão acontecendo e a gente vai... deixa eu só te falar uma outra coisa aqui. Aqui, ó, recebi um PROA. E às vezes acontece isso, a gente recebe esse PRO, pode acontecer de alguma vez que eu não vá fazer e tu vai fazer, receber esse PRO aí. Que é o seguinte, que eu nem tinha invocado ele, mas o PRO diz o seguinte, ó, eu até anotei aqui, eu já deixei anotado, ó, repasse para CRED dessa reclassificação. Ver se eu consigo abrir o PRO direto. Ó, esse PRO veio aqui, assunto devolve CMS, blá blá blá. Mantovani, é um gabinete, retifico, tal. Fábio Neves, Eloy. Tá. Ricardo. Não, calma aí. Não é isso. Não, esse aqui é outro. Acho que eu cliquei errado aqui. É esse aqui. Ficando errado aqui. Agora sim. Tá aqui, ó. De ordem formal, por favor, transferir para a conta Procred, do fundo Procred, lá, aquele fundo da educação lá, do Badesul, para amortização do contrato tal, em nome de Maria Taratal. Após retornar esse PROA com o extrato do saldo. Então, isso aqui veio. Foi informado aqui umas guias, o alvará tal. Daí eu fui olhar esses alvarás aqui. A gente tem uma consulta que a gente consegue ver o alvará, pelo alvará automatizado, as guias. Então, vem aqui direto na informação do número do alvará e as guias que estão vinculadas a ele. Então, aqui, ó, gerou essas guias aqui. Então, um alvará automatizado que foi apropriado nesses códigos 1161, que é o FUNPROCRED, uma parte no 386, que é de receitas eventuais ali, fica no Tesouro, e 760, que é o honorários da PGE. Então, eu vou lá olhar essa guia, então, consultar aqui, ó, tá aqui. Então, ele foi um alvará automatizado, a 1157, no valor total de 114, e ele foi apropriado naqueles códigos que a gente viu lá. Então, 1161. Só que a gente olha aqui, ó, ele já está querendo a informação do repasse. Ele quer que seja repassado para o FUNPROCRED. Só que esse procedimento a gente pode até fazer. Chegar aqui e mandar um ofício para o Banrisul e fazer o repasse. Só que a gente faz ele mensal, né? Então a gente acumula mensalmente todas as guias do mês ali, a apropriação do FUNPROCRED no mês, e faz o acúmulo dele e envia no início do mês seguinte. E aí tu olha aqui, ó, a data de arrecadação, ela é a data de arrecadação do alvará. É quando que o alvará entrou no SAR, aquele código 1157, que é a CSC alvará automatizado que recebe esse valor na conta, gera uma guia 1157 alvará automatizado e paga essa guia com o valor que entrou na conta. E aí é contabilizado esse valor no SAR. Ó, entrou esse valor de alvará.
que é o que vocês fazem ali na previsão, o quanto de entra de alvará. Às vezes entra um valor extraordinário, vocês consideram lá. Às vezes uma empresa pagou, enfim, tem alguma disputa judicial ali, entra o valor, deposita em juízo e depois é apropriado conforme a decisão. E aí, nesse caso aqui, entrou, e aí a PGE vai lá, coloca na informação da guia 1157, ela coloca, ó, processo tal, devedor tal, apropriar, ó, o principal no código 1161, beleza, foi lá, apropriou, aí a CSC Alvará automatizada vai lá e apropria. Então, ela apropriou no 1161, 95 com 35. Só que quando que ela apropria? Quando ela apropria aqui, gera uma data contábil. Data contábil, 16 de setembro. Então, foi apropriado durante o mês de setembro. Então, quando é que a gente vai fazer o repasse disso aqui? No início de outubro, que é o que a gente está fazendo agora. Então, entra na reclassificação de setembro e vai ser repassado agora em outubro. Então, por isso que eu recebi esse PROA, sei lá, semana passada, e não despachei ele ainda, porque a gente vai fazer via ofício, conforme a gente está vendo aqui, ó, ofício vai fazer as reclassificações do Funprocred desse mês. Então, quando eu fizer, vai aparecer. E a gente fez na semana passada, né? A gente fez junto aqui. Reclassificação. Vamos ver se aparecem esses valores lá. Funprocred. Ele está aqui. Então, aquele valor lá de 1161, cadê? 95 com 35, ele é para aparecer aqui, ó. Está aqui, ó. É a guia final 672, essa guia aqui. Então tá aqui, 95,35. Então vai ter esse somatório e beleza, vai entrar nesse ofício que a gente vai fazer aqui. A gente vai mandar para o Banrisul assim que a gente finalizar aqui. Então vai estar dentro desse 2.586. Então aí eu vou esperar, mandar o ofício lá, esperar o retorno do Banrisul, vou colocar no processo da reclassificação, e aí sim eu respondo esse PRO aqui, ó, foi feito o repasse. Aí o Badesul vai fazer a baixa lá do contrato, com o valor pago ali. Então, só queria te fazer essa observação que às vezes chega esses processos querendo que faça o repasse, só que a gente vai seguir o procedimento, a não ser que seja uma coisa muito urgente. Já aconteceu, ó, judicial aqui, o juiz falou para repassar logo, porque precisa resolver isso aqui, tá bom, beleza. Daí a gente faz, coloca a observação na guia, e quando for fazer a reclassificação, aí a gente pula e não faz a guia, porque já vai ter observação aqui da guia, já vai estar feito, entendeu? Então, é um controle que a gente tem que fazer aqui. Como a gente faz mensalmente, eu deixo acumular tudo e faço depois. Então, aquele PRO ali eu vou responder quando a gente tiver o retorno desse ofício aqui. Beleza? Então, vamos agora para a marcação das guias aqui. Agora é a parte do vamos ver. Essa é a parte nova aqui. Então, a gente está na remessa 3, a terceira reclassificação que a gente vai fazer. As duas a gente fez referente a julho e agosto, agora vamos fazer referente a setembro. Data de corte, 30 de setembro. Já gerei aqui, a gente já gerou lá no RPE, né, as bases ali das guias. E aí, lembrando que só do R591, do R-SAR 0591, não entra, na base ainda não entra entre fluxo 7. E a gente visualizou lá para o fluxo, conta, já baixei. Agora, selecionar guias a serem ignoradas na próxima execução. Então, aqui é o que a gente chama da provisória, né? Selecionar o que vai ser ignorado. A gente pode melhorar esse texto aqui. Selecionar, daqui a pouco, desmarcar provisoriamente as guias. Ou seja, aquilo que considera ignorar na execução que a gente vai fazer daqui a pouco. Quando a gente desmarcar as guias, a gente executa e resolve a reclassificação, vai fazer o repasse. Daí a gente ignora. Na próxima, ela vai aparecer. No próximo reclassificação de receita, elas vão aparecer. Então, essas aqui são as guias provisórias. E aí, esse aqui seriam as definitivas, né? Selecionar as guias que tiveram ajustes efetuados manualmente. Então, se já foi efetuado o ajuste, então é a desmarcação definitiva, ela vai sair e nunca mais volta nas reclassificações, a não ser que a guia seja alterada novamente. E aqui no final a gente vai liberar quando tiver tudo pronto. Então, aqui eu vou selecionar as guias que vão ser as guias provisórias. E aí aqui ele tem um procedimento que ele só marca, a gente só informa a guia de débito, porque quando a gente marcar uma guia,
um débito que vai deixar de ser feito e também um crédito que vai deixar de ser feito. Então, tem uma guia, necessariamente tem que ter uma guia de débito e uma guia de crédito, né? Que é uma reclassificação. Então, a gente tem dois números sequenciais para uma mesma guia lá. Então, é um débito e um crédito. Então, a gente vai informar aqui só o débito e ele vai puxar o crédito e aí a gente confirma se é realmente aquela guia. Então, a primeira guia é de marcação provisória. Deixa eu só ver se essa guia aqui é a de débito. Isso aí a gente ainda pode melhorar. Então, ó, essa guia aqui é alterada para essa. Então, aqui é o débito e essa aqui é o crédito. Então, essa final 872, de fato, não é a. Ah, tá. É aqui que tá. Final 872 é, de fato, a de débito. Então, nós vamos pegar essa guia aqui e vamos desmarcar lá. App. Tá aqui. E aí ele vai pensar aqui. Pensando aqui. Apertar o Enter. Pensando de novo. Tá lá, ó, 2.250 é a guia de Carlos Barbosa, município. E a contrapartida dela, o crédito, seria código 1160, Tesouro, ela foi alterada do 130 para 160, o 1160, e essa guia final 536. Então, vou confirmar aqui, continuar sim, pronto, está desmarcado. Então, se a gente chegar aqui agora e colocar, visualizar a guia já assinalada, ele vai pensar e já tem que estar ela lá, ó, tá lá. Se eu colocasse antes, não ia aparecer nada. Então, a gente marcou ela, tá aqui. Agora vamos para a próxima guia. Isso aqui já está ok. Segunda guia é essa aqui. É a atual ali do município de Encantado. Vou olhar aqui se ela é a de débito. Ela foi um alvará, foi apropriado no 1157. Caiu lá no 148, no município 37. Depois foi alterado para o 148. Na verdade, ela continuou no 148, só mudou alguma outra coisa aqui, talvez a parcela. Acho que vai ser essa 662, então, e vai ser alterada aqui para a última guia. Essa vai ser o crédito, que é 1160. Então, alvará não apropriado lá, enfim. Provavelmente essa guia pode ser alterada futuramente, mas ela agora vai voltar para o fluxo 1 tesouro, então tem que debitar. Então, final 662 vai para o final 987. Essa aqui vai ser a do débito. Vamos lá. Que é a final 987 do crédito. Então, vou confirmar aqui sim. Se eu olhar aqui, tem que estar as duas. Visualizar a guia já assinalada. Está lá as duas. Antes não tinha carregado. Beleza. Então, já desmarcamos duas aqui. Agora vamos desmarcar a terceira. Acho que no próximo eu posso colocar uma coluna aqui já com a guia de débito, guia de crédito, o valor. Melhor do que escrever a É. informação aqui. Fica melhor, né? Porque só pega, copia e cola. Essa aqui é a do DECRE lá, tá? Da extinta caixa que a gente vai deixar para fazer depois. Eu acho que ela já é a de débito. Eu já devo ter colocado aqui, já deve estar certinho. 771 é essa aqui, que foi apropriada no 1083. Ela foi debitada e vai ficar uma parte no 1083. E a de crédito vai ser a final 347. Então, 771.
Qual que ele vai me trazer aqui? Tá vendo? A guia 771, se tu olhar lá, ela é um valor maior, ela é 300 e cacetada. Só que a de crédito, ele considera uma contrapartida. Ela foi aberta, metade, metade. Então, 179 ficou no 1083, 179 está saindo para 11, para 11,60. Então, ele está pegando essa guia, que é o valor cheio, mas está me dando só o valor da metade que está saindo, e 11,60 é o crédito lá. Então, certinho. É essa aqui, eu confirmo aqui. Sim. Beleza. Então, desmarcamos provisoriamente as três. É para aparecer as três no próximo mês. Quando a gente for fazer, tem que lembrar de que elas vão aparecer lá. E agora a parte chata aqui, que são as definitivas, todas do. Eu vou ter que abrir a reclassificação. Deixa isso aqui, eu vou abrir a reclassificação do mês passado. Aí tem a relação das guias lá. Só tá lá, na verdade. Agora as guias não apareceram porque apareceram nessa reclassificação aqui. São essas. Então eu vou fazer. Essa aqui já é a de débito, né? Então eu já sei que essa aqui vai ser a de débito. Vamos ver o que que ele vai me dar de contrapartida. Que não é o valor, ou é o valor cheio, na verdade, porque é um para cada subfluxo, né? Ele está me dando um valor cheio aqui. É o valor que tem que sair mesmo dali, mas a gente sabe que os subfluxos são diferentes ali. Eu acredito que ele vai considerar isso quando for fazer. Vai sair de cada conta valor específico, o principal e os acessórios. Eu só estou na dúvida se eu fiz via Pro, eu só estou na dúvida se eu marquei essas, eu fiz a observação nessas guias. Mas eu vou dar uma olhada. Deixa eu desmarcar elas aqui. Cara, fiz errado. Fiz errado porque ela é desmarcação, ela não é provisória, ela é desmarcação definitiva, que já foi feito. Não passei aqui. Deixa eu ver. Se eu marcar ela, acho que ela volta. Faltando. Ah, tá, viu? Ela volta, tá vendo? Se eu Sim. marcar ela aqui, ela volta para lá. Isso é uma novidade, assim, descobri no chute. No mês passado eu tinha feito isso também. Então tá, voltou. São as três que a gente fez até agora. É, essas daqui já foram feitas, então ó, o ajuste manual. Então é aqui. Tem que fazer elas aqui. No caso, elas já estão aqui, né? Porque tinha desmarcado provisoriamente. Essas daqui. Cara, ele tá me trazendo todas as guias. Ele tá me trazendo tudo. Tudo que tá aqui. Cara, que base é essa que ele tá usando aqui? Para eu desmarcar definitivamente. Engraçado que a guia que eu queria, ele apareceu logo de cara ali. Mas por que que essa guia tá aqui? Ah, tá, porque elas foram desmarcadas provisoriamente no mês passado. Então elas estão na base agora dessa reclassificação. Então tá tudo aqui. E é exatamente esse valor, esses valores aqui somados é o que estão gerando essa divergência aqui. Esses valores são esse e esse. Tá dando tudo negativo lá. Que tá debitando esses valores aqui. Negativo, 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 enfim. Tá. Então eu vou ter que tirar elas em definitivo. Só que ele está duplicado aqui. Por quê? Porque é uma parte do principal e uma parte do acessório. Então eu acho que eu vou ter que desmarcar ela toda. Para zerar isso aqui, eu acho que eu vou ter que desmarcar duas vezes isso aqui. Porque uma ele está tirando do 846 aqui e o outro ele está tirando do 256 lá. Ó. 846, 256, 846, 256. Eu acho que eu vou ter que tirar, desmarcar tudo. Se eu tirar só uma dessas guias, vai continuar um valor aqui de débito. Eu vou desmarcar tudo e vou colocar o número. Agora ele vai me pedir o número do PROA. Porque essa aqui é desmarcação diferente. É desmarcação definitiva, né? Ele vai querer saber aonde que eu fiz.
Eu acho que eu vou desmarcar uma, aí eu vou colocar esse número do Proa, e a segunda eu vou encarar como acessório. Vou colocar esse Proa aqui. É, cara, tá novidade para mim ainda também. Então estamos vendo junto aí. Eu Tranquilo. acho que é isso. Vou desmarcar a primeira. Vou deixar em vazio o processo. Vou deixar esse. E eu tava com medo de não ter marcado a guia, mas não preciso botar observação, porque isso aqui, ó, incluir texto, vai ser o texto que vai lá para observação. Então eu vou colocar aqui ajuste efetuado pela CAGE em tesouro, não sei quando, eu não vou botar uma data, é em setembro. E aí o PROA está ali formado. Então, só copiar aqui que eu vou colar isso aqui para as firma, sim. Então, essa guia informa do ofício. Tem ofício. Não teve ofício. E ele aceita. Então, saiu. Para a segunda, eu vou colocar esse aqui, dos acessórios. Pode ser que eu esteja trocando aqui. E que o Pro seja o outro. Não vou olhar cada um porque eu não sei qual é. Tá, esse, vou copiar essa informação aqui. Isso vai estar lá na observação da guia, que é como a gente quer. Assim, saiu. Então, vou ter que fazer para cada uma delas. Até acabar essas guias aí. Deixa eu ver aqui. Fechar as. Beleza, a primeira foi. Agora é de 3.769. Ela ali. Tô. Benefício. Calibração. Três mil setecentos e 3.718. Próxima guia. Quatro.
Eu vou saber, porque eu estou considerando mesmo os pares aqui. Aí essa 1574 aqui tá com essa aqui. É, fazendo a ordem ali. A ordem que eu tô achando que é. Aqui, ó. Ai, caralho. Vou pegar o outro 1574 aqui. Quinze oitenta e cinco aqui. É, automatizou, mas nem tanto, né? Uhum. 1585 aqui. Bastante. 1589 com 31. Tá, agora, boa. Acho que acabou. É, esses valores já não estão mais ali. 963, 50, 5.000, beleza. Então, a princípio, consultar guias que tiveram ajustes manuais já marcados. É, aí que tá. Ele pega guias do mês, de tudo, né? Até acho que tu fez aqui. É, os 402. Ah, não, esses 402 acho que eu tinha colocado ali. Tá lá, 158. Deixa eu ver quantas tem aqui. Quantas duplas vão ter ali? 8 também tem 16 ali. Deixa eu ver aqui. 6, então tem 5 aqui. Mais 6, 11. 5, 16. Tem 16 ali. A princípio tá tudo certo. Só que é isso, né? As guias vão ficando aqui. Era uma coisa que a gente tem que ver. Vão ficando aqui ad eterno, né?
Daqui a pouco eu tenho que dar vários enter aqui até chegar nas guias que a gente está desmarcando. Não sei. Agora tem um relatório, um RPE lá que a gente conseguisse ver essas que já foram marcadas, enfim. Segundo o pessoal da Procegs lá, tudo que a gente faz aqui só atualiza lá no RPE, esses relatórios aqui, depois de 15 minutos. É o tempo para atualizar, passar da baixa, da alta plataforma para baixa plataforma. Enfim, tá. Deixa eu ver se a gente fez tudo, cara. Desmarcamos todas, o ofício está pronto, e agora tem que fazer o PROA. Mas a parte automática, eu acho que está pronto. O que eu acho que a gente pode fazer? Esperar um pouco para atualizar esses 15 minutos aqui, esperar rodar. Na verdade, o que tem que fazer? Ó, gerar base de guias. Eu vou fazer isso aqui agora, ele vai mudar tudo. Não tem nada mais para fazer. Ele vai, ele vai rodar tudo de novo. Ele vai gerar tudo isso aqui, novos relatórios ali. Aí eu vou gerar a versão 2 para controle interno. E o que que eu estou pensando aqui? Essa aqui, tá. Essa aqui não tá lá, não tem que desmarcar, tem que resolver por PROA mesmo, tá? Não tem desmarcação delas, porque elas não vão aparecer. Eu tô pensando que essas guias a gente vai fazer por PROA, vamos ter que anotar ela manualmente lá, colocar observação. Mas não vai ter desmarcação provisória, definitiva, no caso, né, que tá fazendo PROA. Porque elas não vão aparecer lá porque não estão na base, porque tá nesse relatório 0971. Então, acho que é isso aí, cara. Eu vou gerar aqui, Enter, ó, ele vai processar ali e vai efetuar a limpeza do anterior. Continuar, não. Enter, que eu não quero ver todas as telas, ele vai gerar aqui. Daí tem que esperar 15 minutos, atualiza, a gente gera os relatórios lá novamente. Aí com os relatórios já vem com as guias desmarcadas. A continuar, sim. Acho que ele volta para a tela inicial, gravando. Beleza, já está com... Isso aqui já é o novo fluxo. Deixa eu ver se está diferente aqui. Agora eu vou ter que abrir o arquivo que eu fiz aqui, esse aqui. Gerou um novo fluxo. O fluxo que estava antes, aqui está o do RStar. Esse fluxo aqui, ó, já está diferente. 19 mil aqui de saldo no normal, aqui está 18. Então, ele já gerou. Dá até para copiar e colar ali. Isso aqui vai ser a versão 2 aqui, o que eu estou colocando. Mas é isso. Próximo resumo. Não precisa. Daí é isso, vamos esperar. Eu acho que vamos esperar mais um tempo. De tarde a gente pode ver isso aí. Gerar, eu vou gerar aqui relatório geral, com as guias já desmarcadas, o de contas. Aí vou pegar aqui o de contas, versão 2, vou jogar para lá. E aí vou fazer isso aqui de novo. Vamos ver se vai estar tudo batendo. Isso aqui é para sumir. Se não tudo, só vai ficar aí do Ampara, né? Do Ampara vai estar, mas que a gente já sabe que está explicado ali. Que nós vamos resolver por Pro. Acho que é isso aí, cara. Alguma dúvida aí, Roberto? Bom, a princípio, eu acho que vai ter dúvida, mas eu vou rever tudo Tá, que você passou aqui e a outra tá. reunião e vou Uhum. anotar o que surgir realmente de dúvida para eu poder realmente saber o que perguntar. Tá. Porque E o que que eu acho? No mês que vem, eu posso deixar tu fazendo isso fica e quando eu a faço gente. junto, eu vou ficar olhando. Isso, E aí a gente vai isso, conversando, que acho que aí sim tu vai realmente matar, ó, agora o que que eu tenho que fazer? Porque é isso, muito isso. fácil, né? É, Então tu faz, eu vou fazer um gabarito em paralelo, eu vou fazer tudo isso aqui, ó, eu faço um arquivo meu, deixo na minha área de trabalho, em paralelo para depois a gente conferir e tu faz esse arquivo, tu zera e tu faz sozinho. E depois a gente baixa o relatório, compara, vê o que que tem que desmarcar, vê o que que já foi feito durante o mês, se apareceu algum e-mail, algum proa, e é isso. E a gente faz isso aqui, tudo que a gente fez, aí eu vou deixar tu fazer então. Acho que fica melhor. Mas realmente, anota aí, vê o que tu revê.
De tarde a gente só quero fazer isso aqui que tu já sabe que a gente vai fazer, né? É pegar um versão 2 aqui, só atualizar, para eu poder conversar com o Ricardo, mandar, o Ricardo, tá tudo ok, Navarro lá da ProService, tá tudo certo para a gente poder executar quando tiver arrecadação. E Pronto. aí, então, de tarde a gente vê esse outro aí. Beleza? Beleza, meu irmão. Feito. Valeu. Valeu.